dragged it across the ice, clear to the mainland, right here. The Shipping News 2001 com Kevin Spacey, Julianne Moore, Cate Blanchett e Judi Dench. É uma obra que fala sobre autoconhecimento, uma busca sofrida essencial ao ser humano, a qual você acompanha aqui em Cine Semiótica, Cinema sob uma nova ótica. The Shipping News 2001, em português Chegadas e Partidas, é um filme com elenco brilhante. A produção é adaptada do romance homônimo de Annie Proulx, ganhador em 1994 do prêmio Pulitzer. Proulx, essa é a pronúncia, pois o escritor é franco-canadense, produz o mesmo estilo de romance em Brokeback Mountain, que gerou uma adaptação cinematográfica em 2005, ganhadora de mais de 100 prêmios, sob a direção de Ang Lee, e que elevou as carreiras de Jake Gyllenhaal e Heath Ledger. O que há de comum entre os dois romances citados é o tema da tradição. Diferentemente da tradição evocada em Brokeback, mas envolta pelo conservadorismo cristão do estado norte-americano de Wyoming, em Chegadas e Partidas o protagonista Quayle terá que compreender os motivos pelos quais o pai o tratava mal, a fim de buscar a tradição do seu povoado, que lhe fez tanta falta quando, na idade adulta, passou a ser um homem invisível, residente na grande Nova York, trabalhando em uma gráfica e portando apenas um signo que revelaria um passado de lutas, seu sobrenome Quayle. Na cidade grande, ao se deparar com uma bela moça chamada Petal, interpretada por Cate Blanchett, Quayle passa a ser notado, mas sua vida vira de ponta cabeça. Apaixona-se pela moça, ambos têm uma filha e tempos depois, com crise de identidade e loucura evidentes, Petal foge com um desconhecido. Quase vende a filha para o mercado negro de adoção, vindo a sofrer um acidente de carro com seu amante, em que somente a filha de Quayle, Bunny, é que sobrevive. Tempos depois, ao saber ainda da morte dos pais adoecidos, Quayle recebe visita da tia Agnes Ham, interpretada pela excelente Judi Dench. Juntos, resolvem fazer uma aventura, quase de sessão da tarde, mas aqui um pouco mais profunda, retornar à vila em que nasceu, junto de seus ancestrais Quayles em Newfoundland. O local será primordial para que Quayle ganhe a visibilidade que nunca teve e que possa honrar a tradição de seus antepassados. O interessante a respeito de Kevin Spacey é que desde Seven, 1995, Os Suspeitos, 1995 também, e Tempo de Matar, 1996, Spacey faz uma pancada de papéis que marcam a sua versatilidade: o psicopata, o cínico e o advogado ganancioso. Aqui em Chegadas e Partidas isso também é marcado, pois, diferente dessas produções citadas, ele faz um rapaz sonso, de baixíssima autoestima, que ao olhar para o rapaz percebemos que não demonstra a mínima condição de saber onde que se insere na sociedade. O lado ruim da questão pessoal de Spacey, e isso reflete nas mídias, são as confissões de assédio que o ator fez à mídia. Isso pode impactar muito nas análises hoje em dia das produções de que participou. The Shipping News traz o tema clichê da busca pelos valores dos antepassados, de um jeito que torna interessante quando ele vive de forma sonsa na cidade grande, sendo constantemente traído pela esposa, mas não vai muito além na tensão narrativa quando ele volta para Newfoundland, que seria a segunda parte do filme. Mesmo seu comportamento, em que se esperava uma variação de atitudes ao viver de volta no seu povoado, nada disso agrega tanto mais para a narrativa, apesar de a mim agradar muito as resoluções apresentadas no decorrer da história, sobretudo quando ele conhece Wavey Prowse, interpretada por Julianne Moore, e com ela passa a compartilhar segredos e questões do passado que podem ajudá-los a se entender e a viver uma vida a dois. Mais do que conhecer uma mulher interessante é o fato de Quayle sair de um jornal de Nova York, The Poughkeepsie News, como tintureiro e já conseguir um emprego em Newfoundland como articulista do jornal local, o The Shipping News. Esse cargo obviamente lhe custaria enfrentar alguns valores da tradição local, pois ele era um representante da respeitada família Quayle, sujeitos que transportavam a própria casa nos braços à base de cordas. Por esse motivo, o ponto de partida de sua nova narrativa estaria vinculado aos signos de respeito que são devidos à sua família pelos locais, tendo em vista que ele irá enfrentar um dos seus piores medos: estar a bordo de uma embarcação. Perceba o trocadilho implícito. Ele é um homem com um signo que carrega apenas um sobrenome, que no decorrer da vida tem que enfrentar o seu pior medo em um local que vive basicamente da pesca, em um jornal chamado The Shipping News, com tradução ao pé da letra, Notícias da Navegação ou Diário da Navegação. Em suma, toda essa jornada do convalescente Quayle é devida em função da desaprovação do seu pai quanto a não saber nadar.
Florence Inquile viveria com esse peso desde criança até regressar a Newfoundland. Será que ele resolverá tudo o que precisa? Apesar de indicação a 2 Globos de Ouro, The Shipping News não possui notas tão relevantes no Rotten Tomatoes, o qual chegou a 61% pela audiência, enquanto o IMDb concede 6,7. Lembro que isso pode ser influência da vida pessoal de Spacey. Eu considero o filme nota 7. E você? Gostou deste filme? Interessou-se por ele? Deixe seu comentário, venha prestigiar o canal deixando like ou dislike e assine o canal Cine Semiótica, cinema sob uma nova ótica. And they dragged it. Yeah, they dragged it. Across the ice, clear to the mainland, right here.